Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vem continuando, tá? A fazer aqui a nossa menininha camponesa, certo? Menininha do campo. E eu já preenchi aqui os braços com a cor amarelo pele. E agora eu venho com a minha cor siena natural, fazendo sombreamento, tá certo? Utilizo aqui o siena natural para sombrear. Sempre mesclando as cores, tá? Lembra sempre disso. Vou pegar aqui meu pincel filete e vou fazer aqui os detalhes, tá? De sombra aqui, certo? Também com a cor siena natural, dividindo aqui os dedos. Entre os dedos aqui a gente faz o sombreamento, tá? Com o pincel filete. Depois a gente vem com o branco. Ó, com o pincel filete também, tá? No meu caso aqui que eu tô fazendo com risco menorzinho. Se você estiver fazendo com risco maior, você utiliza um pincel maior, certo? E eu venho definindo aqui, ó, essa parte e depois eu venho tirando o excesso, tá? Ó, com o pincel, venho tirando o excesso entre os dedos também, ó, certo? Coloco o branco para iluminar. Se por acaso foi muito excesso de branco, a gente volta com siena natural novamente. Vocês podem até perceber que eu tô trocando de pincel a toda hora, por conta que eu tenho que ajeitar os meus pincéis, eles estão bem bagunçados. Os que eu mais gosto de pintar tá com as cerdas bem fininhas, então eu tenho que reabrir ele um pouquinho para mim obter mais cerdas, né? Vamos fazer aqui as unhas, né? E depois eu venho ajeitando, tá, essa parte aqui de fundo aqui, ó, que ainda preciso colocar mais um pouquinho de verde pinheiro, tá? Aí eu ajusto depois isso aí, certo? Aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa, ó, siena natural para fazer a sombra. Deposito a tinta e esfumaço. A mesma coisa aqui, ó, com pincel filete a gente vem definindo os dedos, tá? Super simples, tá bom, meninas? E aqui a gente vai ilumina igual a gente fez no outro para definir os dedos, né? Volto com um pouquinho de siena natural também. É um trabalho bem delicado, por isso que é demorado, tá? Olha só, pessoal, e assim a gente vai dando continuidade, tá? Fazendo aqui a nossa luz. Vou pegar meu pincel filete também para mim fazer a luz aqui, certo? Depois eu vou ajustar a sombra, porque a sombra da cesta eu vou fazer com a minha cor jacarandá também, tá? E nessa parte aqui eu vou colocar o branco e esfumaço, tá bom? Se for excesso de branco, volta novamente com siena natural, tá?
Pra gente fazer aqui os detalhes das unhas, eu vou fazer com vermelho. Pra fazer a cesta, eu vou fazer com a cor siena natural. E vou sombrear com a minha cor jacarandá. Mas pode ser também com outra cor, tá, pessoal? Com a cor marrom, com a cor cerâmica. Vocês podem utilizar outra cor, certo? Preencho aqui toda a cesta com a minha cor cerâmica e venho com a cor jacarandá fazendo a sombra, tá? Aqui próximo dos dedos, ó, tem sombra, com cuidado, pincel pequeno, tá? E aqui também, ó, a gente faz sombra, certo? Então, toda essa parte que eu tô colocando a cor jacarandá é onde tem sombra, tá, pessoal? E aqui em volta também, ó, a gente contorna, fazendo a sombra, mas a gente esfumaça, tá? Faz toda a volta aqui. Depois a gente vai pintar as maçãs. Não é uma coisa detalhada, meninas. Eu vou apenas preencher de vermelho e vou sombrear com a cor vinho, tá? As maçãs aqui. Então, não é... É só pra dizer que aqui tem uma cesta de maçãs, tá certo? Vou usar o vermelho tomate, tá, pessoal? E vou sombrear com pincel filete com o vinho, tá? Aqui de fora a fora eu vou fazer uma sombra. Depois eu vou pegar o pincel filete e vou detalhar elas, tá? Uma por uma aqui, ó. Certo? Somente isso, tá, pessoal? Com pincel filete, eu venho e faço aqui. Depois eu ilumino com um pouquinho de branco. Mas eu disfarço esse branco, tá? Coloquei meu branco, mas eu venho tirando o excesso. Certo? E aqui a gente ilumina, tá? A alça da cesta, né, que ela tá mais em evidência. E aqui também, ó, de fora a fora, a gente vai fazer o contorno e vai esfumaçar, certo? Olha só, aqui a parte de trás da cesta, a gente coloca o branco e tira o excesso, tá bom? Pronto. Pra fazer o vestido, eu vou pintar tudo de vermelho tomate, tá? Olha só, pintei aqui
e vou sombrear com o vinho, tá bom? Essa parte de cima do decote eu coloquei o branco, meninas. Depois eu vim com o pincel sujo de vermelho tomate, aí ele ficou meio rosadinho, tá? Fiz aqui uma sombra. E com o vinho a gente vai fazendo a sombra aqui, ó. Se vocês quiserem usar outra cor, vocês iluminam com o branco. Aqui eu vou iluminar com vermelho fluorescente, tá certo? Então, por isso que eu vou começar com o vinho, vou esperar secar e depois eu vou iluminar, tá bom? Olha só, meninas, vocês podem até perceber aqui que existem umas falhazinhas aqui no tecido. Esse tecido é de Oxford, né? Quando a gente tá pintando no vermelho, que não coloca tinta suficiente, ele fica umas falhazinhas como se fosse em branco. Isso é falta de tinta, tá? Lembrando a vocês, se caso acontecer isso no tecido de vocês, é falta de tinta no pano, tá? Então, vocês têm que voltar novamente, colocando mais tinta um pouquinho, tá? Aqui no meio eu vou fazer uma sombra, certo? E nas laterais também, ó. E esfumaço, certo? Depois eu voltei com um pouquinho de tinta, onde existia algumas falhazinhas em branco. Eu voltei com a tinta vermelha novamente, tá? Pra mim depois esperar secar, pra mim voltar com a cor vermelho fluorescente iluminando. Certo? Aqui embaixo eu vou fazer aqui algumas bem aleatório, tá? Só pra fazer como se fosse uma dobrinha aqui, ó. Certo? E tirando bem o excesso. Pra fazer a parte aqui do sapato, eu vou estar trabalhando na cor verde, tá? Vou usar aqui o meu verde folha. Vou preencher todo ele aqui. E depois eu vou fazer uma sombra com a minha cor verde pinheiro, tá, pessoal? Apenas preencher mesmo, tá? Depois aqui eu faço uma sombra com o meu pincel filete. E depois eu ilumino com branco. Pra fazer aqui a parte dos pezinhos, eu vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Amarelo pele, siena natural e branco pra iluminar. Certo? Vou pegar aqui meu verde pinheiro e vou fazer aqui a parte do laço, né? Vou esfumaçar, vou contornar ele. E a gente sempre esfumaça, tá? E tirando o excesso. Faço aqui uma sombra. Sempre tirando o excesso, tá? Do outro lado do mesmo jeito. Olha só. Dessa forma a gente vai finalizando aqui a nossa bonequinha, né? A menininha do campo. E depois a gente vai fazer a parte de acabamento, né? A parte das árvores, de florzinhas que a gente vai fazer aqui no tecido, tá? Para iluminar, eu utilizo o branco. E depois eu vou realçar essa sombra novamente com um pouquinho de verde pinheiro, se o branco foi em excesso, tá bom? Aí eu retoco novamente.
Aqui a gente utiliza o branco. Depois, com o verde pinheiro, a gente vem ajustando as cores, tá? Sempre precisamos ajustar aqui. Se o branco foi em excesso, a gente ajusta com o verde pinheiro novamente. A parte aqui dos pés eu já fiz, né? Como mostrei pra vocês, com o verde, com a cor amarelo pele e a cor siena natural. Para fazer aqui a parte de cima, né? Como se fossem as montanhas, batidinhas no pincel, a cor verde pântano, pode ser verde pinheiro também, tá? Apenas batidinhas no pincel pituar, tinta só de um lado só do pincel e vem fazendo batidinhas aqui no pincel, no tecido, tá? Depois a gente utiliza o branco. Ó, venho com o branco pra gente finalizar aqui essa parte. Agora eu vou pegar o verde pinheiro e vou fazer aqui uns detalhes, tá? Apenas usando o verde pinheiro. Tanto de um lado quanto do outro, tá? A gente repete essa mesma parte aqui, ó. Só repetição, tá, meninas? Ali em cima eu vou fazer uma árvore. E vou pegar minha cor verde pinheiro, que eu vou sempre estar trabalhando com ela. Vou fazer aqui um detalhe, depois eu venho com o branco fazendo batidinhas, tá? Com a cor verde, verde musgo eu vou usar aqui, tá, pessoal? E um pouquinho do branco. Fiz aqui toda a parte com verde musgo, agora eu venho com o branco, ó, batidinhas também. A tinta ela tem que ficar na ponta do pincel, meninas, não pode ficar no centro do pincel, tá? Senão a gente não vai conseguir fazer esse efeito aqui. Volto novamente com a cor verde pinheiro. Aí a gente faz outros detalhes do outro lado, faz alguns galhos, algumas com as florzinhas, tá? Do mesmo jeito da outra, tá, pessoal?
Batidinhas no pincel, tinta só de um lado do pincel. Venho com branco. Depois a gente reforça aqui com verde pinheiro novamente. Então, a parte de acabamento fica a critério de vocês. Quem sabe o que vai fazer aqui, eu peguei um pouquinho de vermelho tomate, tinta só de um lado só do pincel, e vou fazer aqui alguns detalhes. Olha só, a gente vai fazer aqui o acabamento, tá? Pra mim finalizar o vídeo, pra mostrar pra vocês como ficou o resultado final. Como já tem o fundo verde aqui, eu vim só com o branco fazendo batidinhas, ó. Eu poderia colocar outra cor aqui também, por cima desse branco, por exemplo, o amarelo, o rosa, né? Pra fazer tipo como se fosse aqueles IP, né? Também ficaria bem bonito. Aí eu vou colocar o vermelho pra ser como se fosse os pés de maçãs, né? Fica como se tivesse parecendo que tivesse maçã. Então, eu vou finalizar aqui, mostrar pra vocês como ficou o resultado final, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Um grande abraço a todos vocês.